Molhada, tanto calor. Pois é, irmãos queridos, estamos aqui mais uma vez, né, no meio dessa jornada o calor tão intenso, né, aqui na nossa região. Vamos seguindo, irmãos queridos. Boa noite a todos. Estamos aqui na casa do irmão Jaison, irmã Patrícia, a irmã Esther, o irmão Pedro. Todos os amados estão aqui. A irmã Heloísa está aqui, a irmã Sinésia, a minha mãe, a minha amada esposa está ali. Então estamos firmes, seguindo no Senhor, né, queridos? Amados irmãos de tantos lugares, Deus abençoe todos, bem-vindo a bordo. Agora vamos dar um oi aqui pro... Olha lá o Pedro. Ah, Pedro, tudo bem por aí? A Esther, a irmã Patrícia. Pedro sempre fazendo festa, né, irmãos? A irmã Patrícia ali, o Jaison, a irmã Sinésia, a minha mãe, Dona Maria, minha esposa, Nancy, e aqui a irmã Heloísa, bem aqui também. Todos estamos juntos, compartilhando dessa jornada, né? Mais um pouquinho da perseverança do povo de Deus, né? Atos 2 fala sobre um povo que persevera, né? Um povo que mantém o curso. No meio de todas as situações, há algo revelado na Escritura, numa ação do Espírito de Deus que mantém o povo de Deus no curso, né? Então, Atos capítulo 2, a gente pede muito ao Senhor que queremos muito que Ele nos faça alguma, vamos dizer assim, daquelas algumas ações que somente Ele pode nos fazer. Boa noite, queridos irmãos, todos sejamos conduzidos pelo Senhor, né? Em Atos, no capítulo 2, o Senhor amorosamente nos fala da presença do Espírito, né? E é essa presença que impacta a nossa pessoa de uma tal maneira que a gente percorre o caminho, né? Que é Cristo. Senão não dá, né? Não é possível percorrer o caminho de Cristo a não ser pelo Espírito de Deus, né? Então, Atos 2, já vai começando Atos 2, logo depois da subida de Jesus ao céu, né? Para cumprir o que precisa ser cumprido da parte dele em realizações de preparação naqueles ambientes eternos e celestiais, ele envia o seu Espírito, como profetizado está em todas as Escrituras, né? Essa presença pessoal, essa presença santíssima e presença pastoral do Espírito, né? Presença que dirige e que também inaugura, vamos dizer, o último dia em termos de condução do povo santo, né? O povo santo, o povo separado pelo Senhor, ele é alertado por Cristo da direção que cabe única e exclusivamente ao Espírito Santo fazer isso, né? Então, Atos 2 mostra o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia. Por isso que começa desse jeito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia da Páscoa, isto é, quando se cumpriu a Páscoa, se cumpriu a vinda de Cristo, o Messias, o Cordeiro, né? A gente estava conversando agora há pouco, lá em casa ainda, antes de vir, meu irmão Sérgio, Glaucio, Miriam, irmã Miriam Campos, maravilha, irmã Miriam, irmã Lúcia, né, queridos irmãos que estão chegando, Luciana Krieger, Teotônio, amado irmão lá das terras de Portugal. Vamos ver aqui, irmão Sérgio, todos nós somos alcançados por uma ação de Deus, né? Quando assim acontece, né? Nós somos chamados
para que isso aconteça, né? É um chamado ao acontecimento de Deus na vida de uma pessoa. Então não há nenhuma negligência da parte de Deus em agir, nos alcançar pelo chamado dele, nos fazer pela obra dele e nos conduzir também pela obra dele, né? Então, essa história de Deus, ela é revelada na sua palavra, em sua palavra, conhecida como Escrituras Sagradas, conhecida também como Bíblia. Então, muitas pessoas têm acesso à Bíblia ao longo dos séculos, e algumas pessoas veem a Bíblia como um livro de história, né? Outros como um livro de religião, outras como um livro com uma quantidade de fenômenos esquisitos, estranhos, né? A partir da nossa própria análise, ela vai se tornar cada vez mais estranha, quando analisada pelo percurso intelectual ou religioso do ser humano, né, irmãos? Ou pode ser revelação do Senhor. Então, quando o Senhor preparou toda a sua direção do seu povo, falando sobre Cristo, falando sobre o Messias, falando sobre o dia em que de fato as coisas estariam começando a terminar, chegaríamos no epílogo, né? No último capítulo. Então, todas aquelas histórias da caminhada do povo de Deus até chegar Jesus, então quando ele chega, ela dá por finalizado um período de todo um alcance de Deus à própria humanidade, né? De uma forma, preparando profeticamente o ser humano para as revelações do Senhor, revelando, né? Aí ele fala da terra prometida para Moisés, para Abraão, depois para Moisés, ele levando o povo dele até chegar na terra prometida. Chegou na terra prometida, aí o povo começa a se estabelecer ali. Quando Jesus Cristo chega, essas profecias da terra prometida são profecias a respeito do novo céu e da nova terra, que é a terra definitiva, de fato a terra prometida, real e eterna, né? Tudo aquilo é uma apoteose profeticamente estabelecida pela palavra e vivida de fato pelo povo. E quando o povo vai vivendo aquilo ali, né, o Senhor fazendo eles como Abraão, depois os seus filhos, e aí todas aquelas tribos, e a gente vê a chegada até o Messias, com a tribo de Judá, né? Judá e Benjamim, das 12, as únicas duas que sobraram, né? Porque o que tem que chegar, o que tem que acontecer, não é um povo de Israel, mas é o povo de Deus, com fé no Messias, com fé em Cristo. Então, 10 tribos desaparecem, naquela história em Isaías, desaparecem. Sobra 2, porque tem que chegar até o cumprimento, quando o Messias deve nascer da tribo de Judá, né? Aí quando o Messias nasce, todo o povo que estava sendo alcançado por Deus deveria ver o cumprimento do Messias, o novo céu e a nova terra sendo anunciados, né? O reino de Deus chegando, né? Não tem mais nada na terra, nada na terra. Quer dizer, todos os povos que se diziam de Deus, todas aquelas pessoas que se diziam de Deus, eles deveriam com todo o coração seguir Cristo, absolutamente Cristo. Não tem mais nada com a terra. Aí Jesus disse: agora vocês vão vão saber sobre o novo céu, a nova terra. Vocês vão saber sobre o reino de Deus. O reino de Deus está aqui, né? E dentro de vocês. Eu estabeleço o meu reino dentro de vocês. O terreno do meu reino é o coração de vocês.
O terreno do meu reino é a vida de vocês. Vocês são o meu reino. Vocês são a cidade santa. Vocês são o povo santo. Vocês são a noiva do Cordeiro de Deus. Vocês são o povo missionário de Deus, o povo com uma missão. O povo que percorre o último dia na terra, porque esse é o último dia, é o escatom kairos, é a chegada do tempo de Cristo. Ele inaugura o epílogo de toda a história. Então vocês vão saber isso. Jesus está falando sobre isso para que a sua fala se torne revelação pelo Espírito Santo no coração das pessoas. É claro que quando a fala acontece, uma grande parte das pessoas transformam isso em religião, mais ainda. Como transformar o judaísmo, toda a profecia chamada Escrituras Sagradas, né? O que a gente chama de Antigo Testamento, irmãos, no tempo de Jesus não era chamado de Antigo Testamento. Isso é um absurdo, né? No tempo de Jesus era chamado de Escrituras Sagradas, né? Então, as Sagradas Escrituras, que aí Paulo até usa essa expressão em Timóteo, né? Theopneustos, quer dizer, ela é inspirada, pneustos, por Deus, theo. Toda a Escritura, né, é divinamente inspirada, isto é, toda a grafê é theopneustos. Quer dizer, tudo que existe está escrito, ela vem da parte de Deus, né? Então, essa é para ser, juntamente com a ação do Espírito, uma revelação ao espírito humano, para que então ele deixasse todas as visões de sombras proféticas usadas por Deus, como, por exemplo, nação de Israel, terra prometida na terra, templo, todos aqueles aparatos, arca de Noé, tudo que havia como sombras legítimas, proféticas, acabou, porque agora o sol da justiça chegou, que é Cristo. Toda a luz de Deus chegou. Ele é a luz do mundo, não tem mais sombra. Ele é a luz, eu sou a luz. Quer dizer, Jesus disse, não tem mais sombra. Isto é, não tem mais nada que possa referir-se a Ele, uma vez que Ele está. Ele se revelou, Ele se tornou pessoa. Então, nós não temos mais nenhuma ministração de sombras. Profética. Nós somos o próprio povo profético, agora que percorre o último dia em Cristo como corpo de Cristo. Tamanha a diferença, né, naquilo que estava escrito como Escrituras Sagradas, ou o Antigo Testamento, posteriormente conhecido, né, a diferença é tão grande, né, que agora esse corpo de Cristo percorre o último dia nas mãos do Espírito, na direção do Espírito, né? Então não há lugar, não há nada que possa ocupar o lugar de Cristo. E aí esse povo deixa tudo que é terreno e olha para Cristo. Por isso que Hebreus 12 diz assim, agora vocês que são os hebreus, vocês têm que olhar para Cristo. Olhando para Cristo, autor e consumador, né, de toda a realidade real e tudo que é real que existe. É Ele, né? Então, é revelado a nós o caminho a ser percorrido como um povo peregrino, um povo que anda, né, por todo esse ambiente do último dia. É claro que por revelação só é que você sabe que você tem uma missão de Deus. Senão você vai ser engolido por todas as visões religiosas que possam surgir. E se a pessoa for um pouco beato, ele fica numa igreja, né? Se ele for um pouco beato, ele se torna de uma religião crística, cristã, né? Se ele tiver vocação para ser beato, ele gosta disso, ele gosta dessas coisas lúdicas, essas coisas, vamos dizer, animistas. Aí ele gosta de ser mandado, hein? Ritualísticas. O ser humano, depois do pecado, ele, claro, já inventou a primeira religião,
que foi a religião do mato, né? Ele foi se esconder atrás do mato, pôs umas folhas e ficou lá escondido de Deus, quer dizer, e ainda ele falou, olha, nós estávamos com medo de ti, mas o que vocês estão fazendo aí atrás do mato? A gente achou que estava dando certo. Igreja da Folha. A Igreja da Folha. Foi a primeira Igreja da Folha que surgiu, né? Adão, o grande pastor da primeira Igreja da Folha, foi... Se alguém ouve, já começa a lançar. Igreja da Folha, começou lá no Éden, depois do pecado. Que é a mais antiga que tem, né? A igreja que tem é a Igreja da Folha. Né, irmãos? Que barbaridade. Né, irmãos? Ideia não falta, né? Como dizia o Cecil de Maio, que fez os 10 Mandamentos, ganhou 10 Oscars, né? Ele disse assim, o melhor livro que eu tenho para encontrar inspiração para meus filmes é a Bíblia. Né? Assim que o diabo é assim também. O livro que ele mais gosta de pegar para ter inspiração, para fazer as diabolices dele é a Bíblia. Né? O ser humano também. Enfim, então é preciso revelação amorosa do Senhor para alcançar o coração humano e tirá-lo. Claro que depois sofisticou, né? da folha, de esconder atrás daquelas coisas, lá no Éden. O ser humano, ele melhorou. Ele fez a versão 2, a versão 3.0, 4.0, foi indo até chegar no 2000.0. 2000, né? Versão 2000. Com todo esse aparato que tem aí. E é incrível, que agrada o ser humano, essas coisas. Né? E ele gosta, ele fica naquilo. Né? Ele tem uma redução bastante grande. E assim fomos advertidos outro dia pela palavra do Senhor sobre isso. E em Atos 2, o Espírito Santo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ele vem. Atos 2. Né? O Espírito Santo cumpre a sua função, então, nesse último dia, conduzindo o povo de Deus. Amados irmãos, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus, né? E não por essa quantidade de elementos místicos, esotéricos que tem por aí, né? Outro dia, já falei para os irmãos, outro dia teve um mega pastor, chamado Mega. Ele não chama Mega, né? Eu estou falando assim por causa do texto de Atos 8, do Simão o Mega, o mago Mega, né? Simão era o mago Mega, as duas palavras gregas que descreve Simão, né? O mago Mega, isto é, aquele que tem muita ciência e é tido como o top dos caras, né? E hoje está cheio, um monte de tops, um monte de gente sábia conforme o mundo, operando através de vários modelos tecnológicos as mentes das pessoas, operando sobre as mentes das pessoas. Um desses, outro dia, disse assim, vocês ainda confiam no apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um judaizante, ele era um anticristo. Quer dizer, é um absurdo alguém falar uma coisa dessa, né? Porque um homem foi escolhido por Deus, foi dirigido pelo Espírito, foi-lhe revelado a Escritura e ele escreveu. E a pessoa tem a coragem de abrir a Escritura e dizer, Paulo errou nisso, errou naquilo, né? Falando de Corinto. E aí ele não, ele é perfeito, né? Ele é isso mesmo, né? Ele é um cara perfeito, serve para todo mundo seguir. Ele diz mesmo, vocês têm que... Eu sou o mentor de vocês. E as pessoas... Quem foi o Mega? Esse Mega dos nossos dias. Ele disse, vocês têm que me aceitar... No Brasil? No Brasil esse caso terrível, né? E tem muita gente que fica. E não são esses aí malucos que são fáceis de ver que é maluco, que nem Edir Macedo. Todo mundo sabe que esse não é mega coisa nenhuma, esse é um maluco, né? Edir Macedo, Bardomiro, aquele vaqueiro maluco, né? Que é esse daí. Hein? Fred Flintstone, aquele outro que com a roupa de Fred Flintstone engana todo mundo aí, o Agenor. Então, esses caras são malucos mesmo, não tem nada a ver com mega, nem top, nem nada, hein? Esse
Esse é escancarado já. Esse é escancarado, esses daí não tem nem que falar. São pessoas absolutamente, né, endemoniadas e que enganam muita gente. Essa do de Macedo é mais para espiritismo que para cristão. É espiritismo, né? Exatamente, feitiçaria. Para fazer descarrego. Tudo isso, é. Chá de... É uma loucura. O que... Água. Água de uma gruta que está lá na fonte. Aham. A fonte de Celeópolis, de água da fonte. Que barbaridade. Seu Lé, né? Sim, eu estou falando daqueles homens, como esse caso, que ele tem uma habilidade, uma ciência tão extrema, tão grande, uma habilidade de argumentação tão perfeita, teológica e filosófica, né, que as pessoas são conduzidas pela sua maneira. Não fosse assim a baixeza das suas falas, às vezes, quase pornográficas, né, de falar sobre as pessoas e sobre as situações das pessoas, e zombarias. Não fosse as suas zombarias, em ficar zombando de todos aqueles que se apresentam a perguntar alguma coisa, ele enganaria mais. Mas acaba sendo, vamos dizer, simpático a uma ala da sociedade que cai por aqueles que conseguem falar quanto mais zombarias, quanto mais cinismos, ironias, e chamar a atenção de que ninguém sabe nada, só ele sabe tudo. Então engana uma multidão, sem argumentação bíblica, sem nada, mas para corroborar essas ideologias antibíblicas, né, e anticristo. Ele faz isso assim, de uma forma... E como o povo, em geral, que aceita esse tipo de gente, como ele também habilmente consegue desmontar a igreja, porque não precisa muita sabedoria para mostrar que a igreja não é bíblica. Mas se a pessoa tem um pouco dessa ciência da argumentação, ele desmonta a igreja assim em 2 palavras. Porque não existe mesmo, então é fácil você vencer algo que não existe. E como ele é muito inteligente, ele desmonta na hora assim, a questão da inexistência da igreja. E aí os desigrejados, coitados, que acabam caindo na mão desse homem, acabam ficando, vamos dizer, muito expostos a uma maneira de construir uma mentalidade, né, que ele habilmente pega toda aquela máquina teológica usada pela igreja, né? Já falei outro dia um pouco sobre isso, mas é importante lembrar que ele pega toda a questão, por exemplo, pastor, né? Ou não existe pastor, não existe dízimo, não existe oferta. Aí ele vai jogando, né, de uma maneira extremamente hábil, de forma tal que as pessoas, não tendo profundidade bíblica, são enganadas facilmente, né? Então a gente tem que ter uma firmeza na palavra nesse último dia, muito grande, né, irmãos? Uma firmeza. Olá, meus queridos. Olá, irmã Daphne. Olá, irmão Darlan. Toda essa, alegando inclusive, a gente tem aqui em Atos também, junto com Atos 2, que é a presença do Espírito, né? A presença do Espírito, a chegada do Espírito. A gente tem, antes de... Bom, vamos ler aqui Atos 2, ele, no versículo 16, 17, Atos 2, 16, 17. Depois de os discípulos falarem as coisas de Deus, né, para eles, está falando as coisas de Deus para eles, eles não entenderam aquilo que estava acontecendo, né? Mas aqui no versículo 16, 17, Pedro diz assim: o que está acontecendo agora, e é sempre assim, irmãos, o que está acontecendo não é um evento religioso. O que está acontecendo, e é isso que deve guardar o nosso coração, que tudo que acontece em nossa vida deve ser o que está escrito na palavra, e não qualquer evento que a gente possa fazer ou realizar, e que a gente é hábil em fazer isso, né,
Quando ele diz assim no versículo 16, o que ocorre agora, o que ocorre, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Quer dizer, o que ocorre na nossa vida é o que está escrito na palavra do Senhor. É isso que devemos querer. Isso, é claro, só pode ser você protagonista junto com Cristo, da história de Cristo, se você estiver nessa sintonia, nesse quebrantamento, nesse amor, nessa relação conjugal, né? Nessa unidade com o Senhor. Então, é assim que onde a gente estiver e onde a gente for, a gente vai poder dizer e afirmar o que acontece em minha família, o que acontece em minha vida, em nossa casa, é o que está escrito na palavra do Senhor. É o que diz a profecia do Senhor, né? Muita gente desses novos profetas que tem aí, nesses neognósticos, né, que eu estava mencionando aqui, entre eles alguns que dizem que nós temos que viver uma vida de espiritualidade elevada, né, tão grande, que não tem que ter envolvimento com nada. Não tem pastor, não tem dízimo, não tem oferta, não tem nada. Essas estruturas todas, não tem batismo, não tem ceia, né? É claro, como a gente mencionou, como a estrutura religiosa compôs a sua estrutura religiosa com todos esses elementos. Quando as pessoas estão saturadas dessas coisas pela religiosidade tão intensa sobre eles, alguns se cansam disso. E quando saem, são chamados agora de desigrejados, né? Por aí, é um nome genérico, básico. Então, ao sair, eles já saem dentro de uma visão que agora está pegando muitos deles de uma espiritualidade extrema, absoluta, né? Espiritualidade extrema, onde todos são mestres, não precisa do pastor, né? Isso é Atos, capítulo 8 já, né? Isso já é Atos, capítulo 8, quando havia um homem chamado Simão, né, que ele é chamado aqui de Mega, né? Mega, o Mago Mega, né? Quando a gente lê aqui Atos 8, você vai ver o que é isso? O que está acontecendo? É o Pedro que está ali. Irmão. Atos 8, 9. Havia um homem chamado Simão que praticava mago. Ele era mago, né? Mágica. Só que em português está mágica. Mas em grego ele era mago. Quer dizer, a palavra que está aqui é mago. Isto é, ele tinha uma ciência muito profunda. Ele conhecia muita coisa, né? Ele tinha conhecimentos científicos. Teriam, né? Sim, quando uma pessoa tem muita habilidade em falar sobre muitas coisas, geralmente ele tem uma ascensão em cima dos outros, né? Ele não está preocupado em nada a não ser ter de fato essa ascensão. E aqui diz assim, iludindo o povo, né? Como a gente viu outro dia. Deixa eu ver aqui exatamente o cuidado para que não... A palavra é... Foi iludindo. Iludindo, isto é, a palavra significa realizar uma ação de fazer com que a pessoa pare. Realizar um tipo de movimento pela sua ciência, de fazer com que a pessoa fique estática, né? Ele não pense mais. Você não deve pensar. Existe uma operação em grego chamada existeme, né? Então, essa palavra significa há pessoas que trabalham na mente dos outros, fazendo com que a mente da pessoa não trabalhe mais. Ele fique estático, ele fique parado, ele venha a ser conforme você quer que ele seja. A palavra também pode ser usada como manter parado,
manter abraçado, agarrado por ti. A pessoa é tomada, né, por uma outra pessoa, né? Esse é um ato assim feito, né? É mesmo, porque daí ele se envolve com as falas e aí se deixa, tira do foco, Sim, tira sim, de Cristo. da caminhada dele. É, né? tira. Lá no século II, tinha um homem chamado Irineu. Outro dia falei para os irmãos sobre isso. O Irineu, ele escreveu um livro, uma carta, chamada Contra Heresias, né? As heresias. Então, o Irineu, ele era discípulo, ele era seguidor de Policarpo, né? O Policarpo era seguidor de João, o apóstolo. Então, quando você lê alguma coisa de Irineu, você está muito próximo das ideias de João, o apóstolo, né? E o Irineu, ele chama a atenção dessas pessoas, aqui na sua carta, contra as heresias, que haviam no século II proliferado de uma forma gigantesca no meio cristão, né? Alegando que toda a nossa vida não era mais uma vida de existência real, presente, em que está envolvido teus sentidos, tuas emoções, tua carne, teu corpo. O próprio Cristo não era um ser humano. Ele tinha sido, vamos dizer, era tão espiritual Cristo que era espiritual só, né? Então, você não tinha assim, não existia de fato o batismo, não existia de fato a ceia, né? O que havia era o conhecimento das coisas. O teu ser profundo tinha que conhecer as coisas, né? E o fato de você não estar envolvido materialmente com a ideia de Cristo é que era a realidade cristã. Você não tinha que envolver você naquilo que Cristo dizia que era preciso você fazer. Você não tem que fazer nada. Você não tem que entrar numa relação física com Cristo, em que o teu corpo, a tua história está envolvida. Isso foi chamado no primeiro e segundo séculos de gnosticismo. E João chegou ao ponto de escrever uma carta, a primeira carta a João, ele escreveu sobre isso. João está dizendo, irmãos, a nossa realidade com Cristo é uma realidade presente, presencial. A minha mão tocou o verbo da vida. Isto é, as minhas mãos tocaram a palavra de Deus. Tocaram. Quer dizer, nós vivemos de fato uma vida existencial, real, e não esotérica, etérea, né? Só de mentalizações de coisas. Nós vamos passar por uma experiência absolutamente extrema no último dia. Nós vamos passar, né? Como as pessoas tendem como a gente já está vivendo esse século, né? Eles chamam de o século da depressão, o século XX e o XXI também, como também o século da dor e da fuga da dor. Todo mundo entra em depressão e ninguém quer sentir nada, né? Todo mundo sofre impacto do último dia que a gente está vivendo, o impacto é pesado, mas ninguém quer sentir nada. Então as pessoas estão sem de fato saber o que significa a realidade real da presença de Cristo. Por isso que em Atos 2, voltando só um pouquinho para Atos 2, a gente tem Pedro dizendo assim, no versículo 38, é bem importante que a palavra de Deus ocupe lugar dentro do teu coração, como palavra de Deus. Quando ele diz assim, estamos nos últimos dias, isto é, estamos no último dia, o Espírito veio e então esse é o último dia. Joel falou, como todos os profetas do Antigo Testamento falaram, de forma velada, isto é, apocalipsada, não apocalipsada, de forma velada, né? De forma criptografada, de forma oculta. Apocalipse é a revelação do que estava oculto. Então, eles falaram do último dia, como Joel falou,
né? Só que não era de todo revelado. Havia uma dificuldade de entender o último dia. Joel estava falando do último dia, mas eles não estavam no último dia ainda. Então era difícil entender o último dia, sendo que não era ainda o último dia. Mas Deus já estava falando a Joel que ia chegar o último dia. Aí Joel falou sem entender muito. Quando o último dia chegou, aí o Senhor dizia, agora é o último dia. Né? E o último dia vem com a presença do Espírito. A presença. Né? É real, você vai ter uma experiência em você, dentro da tua vida. Porque lá no versículo 38, ele chama o Espírito Santo de dom. Está vendo? Todo mundo viu, né? Atos 2, 38. Nesse dia aqui, nesse tempo, não havia ainda confusões também sobre dons. E o pessoal não entende que dons é a ação do Espírito Santo dentro da pessoa. É o Espírito Santo que realiza e faz surgir em cada um dons. Né? Como diz lá no livro dos Coríntios, ele diz assim, é Ele, o Espírito, que dá a cada um o dom conforme Ele quer. Né? Então, o ato de você querer ser um vaso de bênção é estar na mão do Espírito para que Ele opere em você aqueles dons que Ele pode fazer surgir em você. Para que esse corpo de Cristo, conforme a vontade do Espírito, seja eficiente, eficaz e glorifique a Cristo o tempo inteiro. E viva conforme Cristo quer que a gente viva. Só possível isso pela ação do Espírito como presente, dom presente. Né? Não é algo etéreo, é uma realidade presente. Então, ele está revelando ao Senhor aqui que o Espírito Santo chegou, está nos últimos dias, estamos nos últimos dias, no último dia. Né? E lá no versículo 37, 38 e 39, né, as pessoas ouviram essas coisas de Deus, da parte do Senhor, e perguntaram, o que faremos então? O que faremos? Quer dizer, quando o Espírito Santo toca no coração de fato de uma pessoa, quando a palavra é revelada ao coração de uma pessoa, ele não vai questionar a palavra, ele vai questionar ele mesmo. Quer dizer, o que eu devo fazer frente a essa palavra? Né? Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, quando você tem a palavra de Deus, a maioria dos cristãos, pela mente, a mente das pessoas parece aquele chocolate aerado lá, né? Tem um chocolate aerado, só tem ar dentro, não tem chocolate quase, né? Soufflé, é o nome bonitinho, né? A mente soufflé. A mente das pessoas é uma mente soufflé. Ele não tem nada dentro, só tem vento lá. Não diz aí cabeça de soufflé, não, cabeça de vento. Né? As pessoas não têm conteúdo, elas foram sugadas. Então, quando elas ouvem alguma coisa, ela não tem estrutura crítica dentro dela mais. As pessoas questionam. Por isso que surgem, lá conforme nós vemos em Atos 8, uma quantidade de mestres, né? Chamados mestres. O Simão ele era o mago, né? O mago. E a palavra grande vulto, lá no capítulo 8, versículo 9, estava causando um dano terrível para a sociedade. Esse cara, né? Ele estava iludindo, ele estava fazendo o povo parar na dele. Hoje, igual o Simão, né? Porque o Simão, ele chegou uma hora que ele queria ter aquele poder, né? Ter aquele tipo de poder. Mas olha aqui no versículo 9, diz assim, ele era insinuando ser ele de grande vulto. Essa palavra insinuar significa a fala dele. O termo aqui em grego é logos.
Quer dizer, ele usava uma lógica. Ele usava uma lógica. A lógica do Simão argumentar, a lógica, né, fazia com que as pessoas pensassem ser ele o top, o mega. A palavra que está aqui como grande vulto em grego é mega. Quer dizer, o mega cara. Esse é o mega cara, é o top dos caras. Não tem ninguém maior que esse. Então as pessoas eram paradas na dele, ficavam paradas lá. E hoje é muito difícil as pessoas estarem absolutamente centradas em Cristo. Nós precisamos de cristãos centrados em Cristo. E não em doutrinas diversas. E não em Simões por aí tudo. E não em mega caras que tem por aí. Mas em Cristo. Né? Qualquer uma outra coisa na mente dos cristãos que já está bem aerada, né? Ele não consegue ter essa... Ele está parado, não tem essa capacidade crítica, conforme Atos revela, capítulo 2. Que faremos, irmãos? Né? Que faremos? Que atitude nós devemos tomar? Eu vou dizer para vocês assim que uma das palavras que nesses 40 anos de pregação da palavra de Deus, eu ouço, a das menos que a gente ouve, é a pessoa dizer assim, o que eu devo fazer, pastor? E quase não se ouve isso. O que é o certo, pastor? De acordo com a Escritura, de acordo com a palavra. O que tem acontecido são as pessoas colhendo no neognosticismo de tops, mega caras, por todo lado, né? Como eu tenho ouvido, até outro dia alguém me disse, pastor, é uma batalha muito grande, porque as pessoas estão com muita aversão à palavra de Deus mesmo. E estão ajuntando para si mestres, e eles mesmos são mestres. Né? Eles mesmos se tornam mestres da sua própria mente. Né? Então, ao você falar alguma coisa, não existe na mente de quase nenhum cristão uma disposição mental de dizer, bom, isso é bíblico, então o que eu devo fazer frente a isso, Senhor? Né? Qual é a atitude que eu devo tomar quanto a isso? Né? Então, Atos 8, versículo 10, diz assim, que todos davam ouvidos, todos. Atos 8, 10 diz, todos davam ouvidos, do menor até o maior. 8, 10. Todos. Isto é, a palavra é paz. Paz não é paz em português, né? Paz significa pan. Pan é todo mundo. Todo mundo. Né? Pandemônio. Demônio por toda parte. Pandemia. É uma endemia por toda parte. É uma doença por todo lugar. Né? Espalhada por tudo. Né? Então, o paz que está aqui é essa palavra. Quer dizer, todo o mundo daquela região aderiu a esse tipo de articulação bastante, vamos dizer, argumentativa, bastante lógica. Né? Como hoje estava falando com um irmão que foi lá hoje de manhã sobre essa mistura do cristianismo. Já falamos muitas vezes aqui. Né? A principal via, quando tem aquele trem, né? Tem um trem que vem assim, aí ele tem uma hora que tem uma via de desvio. Né? Naquele negócio, aquele momento do desvio principal é no ano 250, bem na época do Irineu, que ele está falando, chamando a atenção. Tem uns pedaços das cartas do Irineu aqui, que ele diz assim, a abundância dos heréticos é tanta, né? É tanta, a diversidade deles é tamanha, que a maioria dos seus seguidores, na realidade, todos querem ser mestres. É impressionante aquilo que Jesus disse, que todos nós somos servos. Quando você é atingido por uma mentalidade herética, você quer ser mestre de você mesmo, você que sabe, e a palavra de Deus tem que ser aquilo que você julga. Né? Então, hoje, essa mentalidade gnóstica passou para dentro dos cristianismos. O gnosticismo, ele surge de uma dialética grega, mas isso é história, nem os crentes sabem disso, né? nem tem chance de estudar, que a origem dos cristianismos é grega na dialética grega.
Isto é, você tem uma posição aqui, chamada tese. Aí você tem outra posição chamada antitese. E aí você tem que formar uma síntese. E a síntese é uma mistura da antitese com a tese. Aí eles chegam num acordo. Mas isso é o cristianismo atual. Você tem todo tipo de doutrinas e todo tipo de mentalidades na mente dos que foram formados, né? E de tal modo que a mentalidade acadêmica, quando ainda tem alguma academia cristã, ela é assim, na base de tese, antítese e síntese. E em que todo mundo está certo, porque não há verdade. No mundo grego não há verdade. É uma dialética. Isso entra para dentro do cristianismo a ideia de dialética. Você não existe a verdade. Eu tenho uma verdade, outro pastor tem outra verdade, outro pastor tem outra verdade. A teologia da Batista é uma verdade, a teologia da Presbiteriana é uma verdade. Então, não há verdade. Isso é grego. Então, quem conseguiu destruir a mentalidade cristã da absoluta e única verdade, em que você, ao receber a palavra, você é um servo no reino de Deus, e uma pergunta absoluta surge no teu coração: que eu farei frente a essa revelação que chega ao meu coração? Não tem. Hoje todo mundo discute todos os temas e todas as ideias teológicas para fazer surgir alguma síntese que seja agradável àquele novo mestre que está surgindo ali. Ele não é um servo, ele é um novo mestre, um neomestre, dentro do neognosticismo. Na real, eles nem estão interessados ao conteúdo, ou ao síntese que vai surtir, ou mesmo a nova verdade, lógica, né? sim, a verdade que cada ideia surte. Sim. E sim, esse tipo de jogo de... Sim, é o jogo do último né? dia. O último dia é descrito por Cristo nessa dimensão, irmãos. Por isso a gente tem uma quantidade absurda de Simões que o Irineu vai, vamos dizer, denunciar nos seus dias, dizendo que todos querem ser mestres, senão da seita que abraçaram, como ele diz na carta dele, e elaboraram, né, uma outra doutrina, depois outra doutrina a partir daquela, e outra depois daquela, e todos se insistem em ser originais, né? Todos estão dizendo: nós temos a verdade, outro também tem a verdade, outro também tem a verdade. Um monte de gente tem a verdade, e todo mundo tem que aceitar isso, né? Então, amados, há diversos hereses, é o nome do livro do Irineu, está disponível na internet, quem quiser ler, pode ler, é gratuito, pode baixar, né? O livro do Irineu. Mas o Irineu é um eco de João, né? É um eco de João, e nos adverte, conforme Atos diz aqui, no capítulo 8, versículo 10, todos davam ouvidos. É assim que está sendo. A quantidade de Simão é tão grande que os crentes estão doutrinados a dar ouvidos a todos esses, né? Todos esses mestres, do menor até o maior, dizendo, este homem é o poder de Deus. Olha só, chamado o grande poder, isto é, chamado Omega, mega cara, né? Mega cara. Única coisa que aí diz aqui no 11, que aderiram a ele, né? Aderiram a ele. Olha só, aderiram a ele porque foram iludidos pela sua ciência. Olha só, aderiram a ele porque havia muito, essa palavra é muito importante, irmãos, havia muito. Havia muito o quê? Cronos, no grego está cronos, isto é, dentro do ambiente do tempo, dentro do cronos. Eles conseguiram tirar as mentes das pessoas da elevação do Kairos para o Cronos, naquela condição de andar em Cristo, para aquilo que estava sendo falado, que era interessante a viver dentro do Cronos. Quem que pode fazer uma coisa dessa? De transformar cristãos que deveriam andar em Kairos a andar naquelas estruturas cronológicas.
Quem? É um Simão. Né? Satanás, claro, Satanás é o mestre do Simão. Mas quem age em nome do diabo são esses Simões. Né? E isso é uma operação maligna dentro do último dia que engana muita gente. Irmãos, é uma calamidade isso daqui, porque diz todos davam ouvidos. Né? Isso é uma calamidade. Mas que área é essa calamidade? É uma pandemia monstruosa que engana todo mundo. Será que isso não é importante? Mas é claro que é, está revelado aqui. Né? A quantidade de gente sendo enganada é muito grande. Agora, lá no versículo 12, diz que a única forma de quebrar isso, e que quebrou mesmo isso, foi o ato de Filipe. Não é Filipe, né? Claro, foi o Evangelho. Que foi trazido por Filipe. Por Filipe. Né? Foi o Evangelho de Deus que os evangelizava, quer dizer, Filipe falava da palavra de Deus a eles, naquela condição, descrita com detalhes. Quer dizer, é sabido como que a mente é alcançada. É revelado aqui na Escritura como a mente das pessoas são aeradas, né? Como elas são iludidas, levadas a parar em determinados mágicos, magos, cientistas, teólogos, seja lá quem for. Né? Esse último dia é essa quantidade de gente assim, né, que vai iludir uma quantidade muito grande de pessoas dentro do Cronos, trazendo as pessoas para pensar secularmente apenas. Vamos dizer, globalmente, dentro do tempo, aquilo que tem que ser feito com a esperança unicamente dentro das perspectivas temporais. Quando Jesus disse assim, o reino de Deus chegou, está aqui na frente de vocês, mudou todo o panorama. Agora não tem mais nada na terra, tem tudo a ver com Cristo, absolutamente com Cristo. Não tem mais nada, acabou todo o judaísmo, quer dizer, todo o estabelecimento hebreu, estabelecimento judaico, não tem mais. E por incrível que pareça, os judeus fizeram continuar o judaísmo, que depois incorporou nos cristianismos. É outro elemento dos cristianismos, é o judaísmo. Né? O terceiro elemento dos cristianismos é o romanismo. Enfim, já falamos isso. Mas com essa chegada do Messias, com a chegada do Messias se estabelece o Kairos e não o Cronos mais. Agora nós estamos dentro de um ambiente em que nós precisamos querer Cristo, absolutamente Cristo. E ao querer Cristo, você não é mais judeu, você não é mais grego, você não é mais romano. Isso está em Efésios. Não tem mais. Você é cidadão do reino do céu. Você agora contempla a nova pátria, o novo céu, a nova terra. Você contempla a palavra de Deus, que é Cristo. Né? Então, você vai viver em Cristo. Mas os cristãos, quando estão com essa doutrinação, ou com esse conhecimento técnico, bíblico na cabeça, eles não conseguem viver em Cristo, né? Porque eles estão vivendo em Cronos, dentro das, vamos dizer, estruturas montadas pelo ser humano. E ele não consegue sair disso. Né? É claro, então é um das lutas. O dom que dirige a gente nesse último dia, que é o Espírito, o dom que dirige a gente, né, e que aponta para Cristo, ele cria ouvidos em nós, nos cristãos. Ele é aquele que fabrica um tipo de ouvido. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz aos chamados. Né? Então, essa, na verdade, não é uma boa tradução. A tradução melhor é: o Espírito Santo fez ouvidos espirituais em vocês. E se vocês ouvirem o que o Espírito está falando nesse ouvido, então, assim façam. Né? Ouça o que ele diz. E o Espírito diz o quê? Sobre Cristo. É o que está em João 14 e João 16. Né? Então, essa nossa perseverança, irmãos, a perseverança, diz aqui no versículo 12, que, Atos 8:12, que quando as pessoas iam sendo levadas à fé, né? Iam sendo levadas à fé, porque
quando Filipe falava, ele falava, o evangelizar significa falar sobre o reino de Deus e falar sobre Jesus. É isso? Né? O reino de Deus, que não é desse mundo, e Jesus, que é o rei do reino. É só isso, entre aspas, é isso que há poder, como diz Romanos 1,16, porque o evangelho é o quê? É o reino de Deus e Jesus. Não tem nada mais. E nem é para ter. Então, conforme as pessoas iam sendo levadas à fé, eles iam sendo batizados. E outro dia alguém estava falando, pastor, tem uma pessoa que anda dizendo que não tem batismo. Né? Que Jesus nunca quis que houvesse mais batismos depois dele. Mas é um absurdo, gente. Como é que pode aceitar uma coisa dessa? E é chamado de cristão. Né? Então a gente tem, as pessoas estão sendo atingidas por Simãos. Um monte de Simãos. Aí, mas a pessoa diz que não tem ceia. Outra. Não pode ter ceia. Né? Mas que também não tem reunião de cristãos. Bom, igreja eles já sabem que não tem. Esse é desmontado fácil. Mas ao mesmo tempo que eles dizem que já conseguiram desmontar a ideia de igreja, bem fácil, eles dizem, mas também não tem reunião de crentes. Mas como não tem reunião de crentes? Né, irmãos? Mas não tem. Então, um monte de cristãos que estão acreditando que não tem reunião de crentes. Que tem que ficar todos sozinhos. Cada um por si, né? Cada um por si. Um monte de mestres seguindo a si mesmos. Não tem batismo, não tem ceia, não tem reunião, não tem nada. Então, por um lado tem os idólatras do batismo, idólatras da ceia, idólatras de igreja, e por outro lado tem aqueles também idólatras, porque são contra tudo isso. Né? Mas assim, fala assim, pessoal, vamos ouvir a palavra, o evangelho de Deus. Vamos ouvir o evangelho de Deus, que é o reino de Deus, que é Cristo, que é o batismo, né? que é a ceia do Senhor, que é a perseverança dos santos, que é o corpo de Cristo, que ao mesmo tempo está preparado para responder a essas situações bizarras que andam acontecendo aí. Né? Então, essa, vamos assim, a verdadeira realidade está perdida no meio dessas dialéticas. Essa dialética. Como é a dialética? De um lado, a estrutura organizacional que foi construída. De outro lado, a antítese disso, que é contra isso. E qual que é a síntese disso? Eu sei lá, está surgindo por aí uma quantidade bizarra de gente que estão, inclusive, enganando mais. Colocar em questão a palavra? As coisas, sim. O que está sendo feito, sim. Eles não colocam em questão. Não tem interesse nenhum, né? Porque a intenção é ir contra aquilo. E eles rejeitam, na realidade... E como vamos viver? Até a síntese, porque... A síntese, já pensou? A síntese de duas coisas erradas? A síntese de duas coisas erradas é uma síntese errada. Né? Então, no meio disso tudo, as pessoas iam sendo alcançadas com a palavra do Senhor. E diz aqui no versículo 13... que o próprio Simão abraçou a essa fé. Né, irmãos? Então, pode acontecer. Pode acontecer. Ele até foi batizado. Né? E é claro que toda a dinâmica do último dia é esse percorrer, como diz aqui Atos 2, voltando para Atos 2, só para a gente terminar. Atos 2 diz assim, no versículo 38, é perceber que o Espírito Santo é o dom. O dom é o Espírito Santo. E o dom é uma pessoa. Né? O dom é uma pessoa. O dom não é algo etéreo que você fica correndo atrás e querendo ter. Né? Então, o início, vamos dizer assim, para começar, o que também isso ofende muitos cristãos. Quando a gente estudava na faculdade, vou usar o termo aqui, né, da teologia, a pneumatologia. Né? Quando a gente estudava, se você pegar um livro de teologia sistemática, dos grandes teólogos sistemáticos que tem, e todos os pastores estudam isso, pneumatologia. Né? Quando você estuda pneumatologia, e tem que ser formado em pneumatologia, senão você não vai ser pastor. Bom, pelo menos naqueles tempos. Hoje pode ser formado em nada, você vai pastor de qualquer jeito. Né?
Agora, naqueles tempos em que se estudava a pneumatologia, a primeira das lições é saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí já começava a confusão. Porque quantos crentes pensam que o Espírito Santo é um poder? Né? E como poder, ele tem que ser caçado, vamos dizer. De alguma forma, existe um jeito de caçar esse poder. Um ou outro tem, e outros não têm. Aí então começa essas coisas. As segundas etapas e vamos dizer, os desdobramentos disso. Mas só mesmo, não dá tempo hoje de falar tudo isso. Mas eu só quero dizer assim, que é uma pessoa. Né? O Espírito Santo é a pessoa de Deus que nos conduz e que é o dom. Ele é o dom. Se você entender isso, que ele é que é o dom, qualquer ideia que venha chegar ao teu coração de Simão, ou qualquer Simão por aí, que comece a dizer, claro que vai aparecer, né? Que você tem dom de línguas, você tem dom de não sei o quê, todos aqueles dons. Né? Aí você tem que ter compreensão, né? Porque não é assim. Ninguém tem dom. É ele que dá o dom conforme ele quer. Né? E aí tem outras discussões mais profundas sobre isso. Espero no Senhor a gente poder ver na Escritura o que significam, de fato, as ações do Espírito Santo em gerar em nós os dons que Ele quer para a obra que Ele quer, né? De tal modo que o nosso coração precisa estar, nosso ser, está na cruz, fluindo em unidade com o Senhor, para que aconteçam as manifestações do Espírito na gente e nós não aceitarmos, ficarmos negociando com dialéticas nenhuma, sejam elas hábeis, né? É muito difícil no mundo de hoje, né? Em que a quantidade imensa, quase a maior parte dos formados em teologia, que estão assumindo lugares à frente de povos de Deus, eles têm uma deficiência bárbara, né? Eles não conhecem nem sequer a história, né? E nem sequer a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, está confusa nas teologias formadas em dialéticas. Então é muito difícil. Mas o Senhor nos chama a ir e saber que Ele é o dom, e ao mesmo tempo, lá no versículo 42, como fruto do dom, um dos frutos do dom, quer dizer, da presença do Espírito, é a perseverança. É perseverar. Né? Perseverar em quê? O que a gente persevera? Perseverar em doutrina dos apóstolos, quer dizer, em conhecer a palavra de Deus. Né? Conhecer a palavra de Deus. Mas isso não tem graça para uma quantidade muito grande de cristãos, por vários motivos. Mas para aquele que está na graça de Deus, é a própria graça de Deus. A palavra de Deus é a revelação do Senhor Jesus a você. A palavra de Deus é isso, é Ele revelando Ele mesmo a nós. Então, perseverar em conhecer o noivo, em conhecer o esposo eterno, o Cristo de Deus, o Messias. Né? Perseverar em koinonia. Aqui a palavra aparece, aqui é koinonia. Quer dizer, koinonia é estar juntos como família de Deus, sendo alimentados na mesa do Senhor por Cristo. Então, a palavra de Deus, irmão, nota que é uma sinfonia isso aqui. Ó. Primeiro, vem o alimento de Deus, que é o corpo e o sangue de Cristo, é Ele mesmo. Ele vem, que é perseverar. Tem muita gente que pensa que é estudar a Bíblia. Não é isso. É a palavra de Deus que chega até nós, que é Cristo, na mesa do Senhor, que é a koinos montada, que é essa comunhão que existe, nós nos alimentando de Cristo no sentido absoluto de estar prontos para querer fazer o que Ele é e o que Ele diz para a gente fazer. Né? Então nós recebemos o alimento, como Jesus falou em João 6, quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem nada comigo. Então a koinos é o lugar do degustar, é a festa das bodas. É a festa das bodas em que a gente, junto com Cristo, celebra isso. Então a koinos. E
Então aí é evidente que a gente celebra no partir do pão, que é celebrar o Cristo em nós todos, o verdadeiro Senhor em nós todos como alimento, e é Ele que nos dirige, é Ele que nos dá vigor pelo Espírito a seguir, né? Celebrado no pão e no vinho, no fruto da videira e no pão, como elementos físicos da celebração. Por quê? Existe a própria verdade existindo como realidade física. Nós não estamos fazendo mantras meditativos, experiências esotéricas. Ele está na realidade da nossa vida, como alimento forte para nós. E também tem uma coisa muito simples aqui na ceia do Senhor. O que é muito simples na ceia é, vamos dizer, quase não tem hoje, mas quem viveu essa experiência de famílias grandes ou pequenas, sei lá, mas que uma vez por semana ou todo dia tinham o prazer de chegar à mesa para se alimentar, né? Eles diziam assim: ô mãe, está na hora do almoço, né? Ô mãe, está na hora do almoço. Aí, está na hora do almoço. Vinha todo mundo com alegria. Então, vamos dizer, aquela celebração, aquele encontro ali, tinha muito significado junto. Havia o significado do alimento também, que era parte da própria celebração junto do almoço. Tinha o significado da comunhão de todos, que era uma alegria, todo mundo ficava rindo à mesa, né? Aquelas palavras, todo mundo contente, todo mundo feliz. Olha que alimento gostoso, parabéns. Mamãe, que beleza de comida, né? Papai, que bênção, tu teve recursos para trazer o frango, ou o pão, ou sei lá o que mais, né? Que beleza, temos aqui essa dádiva de estarmos juntos, celebrando tudo juntos. Então ficava aqueles momentos ali de algumas horas, às vezes o dia inteiro, enquanto durasse a comida, enquanto durasse a alegria, né? A festa do casamento era enquanto durasse o vinho. Nós celebramos enquanto dura o vinho eterno, que é Cristo. Celebramos sempre, eternamente, né? Então, esses momentos são trazidos por Cristo numa época como a nossa, que a turma só come fast food, particularmente em algum canto de algum lugar, isolado e sozinho, né? Porque pode estar isolado em comunhão, mas ele é isolado e sozinho mesmo, né? E aí fica nessa situação difícil de entender. Aí tem que virar um ritual. Aí é claro que vira um ritual. Aí a turma chama o encontro, ele tem que dar um peso de sagrado no própria mesa, para ver se desperta a pessoa para ir lá, pelo menos, porque tem uma ritualização ali. Aí ele vai porque é dia disso, daquilo. Eu tenho que ir porque é almoço em casa. Mas não é assim, né? Eu tenho que ir porque é o dia de Santa Ceia. Mas não é assim. Aí, enfim, todos esses desvirtuamentos fizeram com que tudo ficasse insignificante. E as pessoas não têm percepção do significado, né? Mas aqui o Espírito Santo faz esse significado acontecer. E nas orações, né, irmãos? Tem tanta coisa para falar que não vai dar tempo. Apocalipse 8 fala das orações, mas depois a gente continua, né? No meio de todo esse calor, vamos celebrar o Senhor. Todo esse calor da palavra. E também tá quente pra caramba, né? Irmãos amados, irmãos lá do Canadá, irmã Noemi, Deus abençoe vocês aí, né? Irmão Jackson, todos aí junto com a gente, passando, né? Os irmãos visitam. João, Cláudio, meu amado Cláudio, todos nós, Jaziel, querido irmão, Joelson, Gemima, estamos orando por ti na recuperação aí, né? Nessa batalha. E estamos juntos aqui, agora todos são convidados à mesa do Senhor, né? Todos nós. Conforme diz a palavra, nós somos convidados à mesa do Senhor pelo Senhor. Está na hora do almoço, está na hora da ceia, que maravilha. Está na hora da janta, que maravilha, né, Pedro? Aquela janta bem gostosa, aquela comidinha. É isso mesmo. Obrigado, meu irmão.
E todos os irmãos em todos os lugares, peguem aí o pão e o fruto da videira, e como Jesus nos chamou aqui em Mateus 26, a Ele mesmo, né? Que maravilha, Ele nos ter chamado a Ele, e falou sobre isso, que a tradução melhor em Mateus 26, 26, é que enquanto estavam comendo, recebendo Jesus o pão, né? Ele falou benditamente e mostrou que a si mesmo estava sendo doado de si para todos eles, para formarem todos eles um só corpo com ele. Por isso ele falou, ele falou assim, isto é o meu corpo, né? E é claro, ele pegou o pão, né, irmãos? E é simples, pegou um pão, né? Não tem dificuldade de entender o que é pão. Dentro de todo o significado, então, ele diz assim, vocês devem comer, isto é, celebrem essa grande bênção que é vocês estarem participando de mim mesmo. Então nós vamos celebrar que isso o Senhor fez por nós, né, irmãos queridos? Como Ele ensinou, vamos comer o pão. Querido Senhor, todos os teus filhos chamados à mesa do Senhor, em tantos lugares, mas o Senhor nos faz saber que não há mais separação, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem nada que possa nos separar. Então, nós celebramos como um só corpo que somos, os irmãos que estão em tantos lugares, em suas casas, em seus recantos, só tu sabes, mas todos nós estamos à mesa do Senhor, juntos do Senhor, aqui na casa do irmão Jason, com toda a turminha, todos nós juntos, realizando essa celebração, Senhor, porque de fato és tu que assim nos fez um no Senhor. Ó Deus querido, assim celebramos esse momento em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, Jesus então pega o cálice e pega o fruto da videira e diz assim, eu quero que vocês todos saibam que o meu sangue será derramado por vocês e que é o sangue da aliança, o sangue do testamento. O sangue de Jesus é o testamento, né? E ele é derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E ao mesmo tempo ele é tão extenso, toda essa bênção é tão extensa nesse ato de Cristo, que ele está abrangendo toda a eternidade. E ele diz, agora vai ter um lapso de tempo que eu não estarei com vocês, mas vocês vão estar celebrando. Essa é a celebração do último dia, irmãos. Não tem mais nada depois, assim, aqui na terra. O que tem depois é Cristo. Então, logo depois dessa celebração que todos nós estamos fazendo, nós estamos dizendo, sim, depois dessa perseverança, Cristo é aquele que vamos encontrar. Irmãos, isso é tão grandioso que assim, é como se acabar isso, agora é Cristo, né? Então é isso que ele fala assim, até aquele dia. Como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, sabemos pela Tua palavra que o próximo ato do Teu povo como povo do Senhor, depois desse, é estarmos no céu contigo. E esse momento de celebração profética foi feita agora em Teu santo nome, com alegria no nosso coração, reunidos em coinonia, na perseverança dos santos, como diz Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um de nós, em meio a tantas situações que são desafiadoras nesse último dia, mas nós temos a graça do Senhor, o dom presente do Teu Espírito, para nos apontar continuamente para Cristo. Senhor, abençoa todos nós, precisamos muito do Senhor,
nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Lembramos hoje, irmã Daphne, ó, conseguimos. Irmãos, nós vamos cantar então aqui, ó, irmã Luísa, ó. Né? Ó, irmão, aqui tá o... Obrigado, Pedro, tá pegando lá. Obrigado, Pedro. Olha, ele vai mesmo. Vai mesmo. Vamos cantar como diz aqui em Mateus... Oh, irmão, obrigado. Mateus 26, 30. Diz aqui, tendo cantado um hino. Oh, bom, obrigado. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 30? Mateus 26, 30. É muito importante esse versículo, viu, irmãos? Claro que nós podemos, às vezes, cantar 2, 3, mas aqui fala cantar um hino. Né? Eu estou falando isso porque há uns costumes bem esquisitos por aí, que as pessoas cantam 300 hinos num dia e o pastor tem 2 minutos para fazer uma devocional. Isso tem muito por aí. Eu já vi, eu participei até disso daí já. Né? Já falei para os irmãos. Mas é assim mesmo. Nós vamos cantar em nome de Jesus, 1 ou 2 ou 3, mas sabemos muito bem que queremos muito o Senhor. Né? Irmã Daphne, a nossa orientadora musical, tem alguma sugestão, irmã Daphne? Acho que o pastor ia cantar o 30. O 30. Ah, eu falei o 30. Eu falei 30 no sentido do versículo. Todo mundo aqui noite de paz já. Ah, eu falei 30 aqui no sentido do 30, versículo 30. Mateus. Não tem problema. Hã? Pode ser. Pode ser, evidentemente, não há problema nenhum. É que eu só estava falando assim, meus irmãos, Mateus 26, 30 fala que cantaram um hino. Tá vendo? Não sei bem como é isso, não. Bem conhecido assim, de Natal, né? Não sei se é um pouco diferente. Deve ser aquele mesmo, né? Assim, a melodia, né? Tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor, em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá no céu, boas novas de perdão, graça e excelsa salvação, prova deste amor, dá o Redentor, Rei da paz, Rei de amor, deste mundo criador, vinde todos lhe pedir, que nos venha conduzir, neste mundo a luz, é Senhor Jesus. Que maravilha! Irmãos, que bênção, amados. Querem cantar mais? Foi bonito, maravilhoso, né, Pedro? Maravilhoso. Olha lá o Pedro fazendo coração. Tem corações aí, Pedro? Não tem, mas o Pedro está mandando. Está mandando corações. Maravilha. Qual será? Vamos ver. 484. Vamos ver aqui na frente. Isso mesmo. Vamos lá. Cadê? 484. É mesmo, é mesmo.
Sim, é a Josete. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Sua vinda ao mundo é certa, quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Amém, meus irmãos. Que maravilha, maravilha. Pedro, muito bonito, Pedro. Que bênção, que bênção. É isso mesmo, Pedro. Vamos fazer um tchau para todo mundo. Deus abençoe os irmãos, todos vocês. Estamos juntos. Amanhã, em nome de Jesus, minha mãe e eu vamos voltar. Vamos estar em Campinas. Minha mãe vai lá, ficou com a gente 2 semanas. E 4 horas vamos acordar e pegar aquele primeiro voo das 5h40. Tem o dia de vir e o dia de ir. Está com os irmãos aí em Campinas. Minha mãe, como sempre fala, tem o dia de vir e o dia de ir. Como diz Eclesiastes 3, né, mãe? O dia que chega, o dia que vai. Maravilha. Deus abençoe, meus irmãos. Tchau, irmãos queridos, irmão Jason, irmão Pedro, irmã Patrícia, irmã Esther. E lá está a irmã Sinédia dando um tchau também. É minha mãe, minha esposa Nancy. E os queridos Darlan, Daphne e Heloísa. Estamos nos colocando nas mãos do Senhor, né, irmãos queridos? Entregando-nos a Ele, assim como vocês todos. Deus abençoe. Deixa eu ver se tem algum recado aqui. Irmã Lúcia. Amém. Deus abençoe todos aí. E vamos seguindo firmes. Olha os corações chegando, ó. Ó, Pedro, ó, mais um, ó. Ali. Ah, tá lá, ó. Ah, maravilha. Irmãos, até mais. Fiquem firmes. Em nome de Jesus. Vamos seguindo para o céu. Deus abençoe.